Você já reparou como algumas coisas na nossa casa parecem normais, mas podem estar atrapalhando nossa vida? Pois é, o que eu vou te contar agora pode parecer simples, mas pode ser um divisor de águas para a sua prosperidade. Às vezes, a gente se esforça tanto, trabalha duro, ora, mas as coisas não fluem como deveriam. Parece que sempre tem algo bloqueando o caminho, não é? Bem, hoje quero te mostrar 5 itens que podem estar na sua casa e que, sem você perceber, estão sugando suas bênçãos e atraindo dificuldades. E acredite, não é superstição ou coisa da cabeça, é algo muito mais profundo. Você já ouviu falar sobre aquelas coisas que, segundo a Bíblia, são separadas para a destruição? Pode parecer um alerta drástico, mas a verdade é que Deus sempre nos instrui a termos cuidado com o que trazemos para dentro de nossas casas. No livro de Deuteronômio, tem um versículo poderoso que diz: "Não traga para a sua casa coisa alguma que seja condenada, senão você será destruído como ela." Forte, né? Isso nos faz refletir sobre o que estamos permitindo que entre em nossos lares e como isso pode estar impactando nossa vida espiritual e financeira. Agora, antes que você pense que tudo isso é exagero, deixa eu te explicar. Essas coisas de que estamos falando não são apenas objetos físicos, mas também o que eles simbolizam espiritualmente. Tudo o que permitimos dentro da nossa casa tem um impacto, seja positivo ou negativo, e pode estar abrindo portas para influências que nem imaginamos. Você já entrou em um lugar onde a energia parecia pesada e você se sentia incomodado sem saber por quê? Pois é, muitas vezes, certos objetos e atitudes em nossa casa podem estar criando esse mesmo ambiente. O que eu quero é que você faça uma pequena reflexão. Será que tem algo na sua casa que, sem perceber, está trazendo mais problemas do que soluções? Às vezes, a gente guarda coisas de forma despretensiosa, mas que carregam um peso espiritual. E a verdade é que essas coisas podem ser os verdadeiros ladrões da nossa prosperidade. Não adianta trabalhar duro, buscar a Deus e ao mesmo tempo ter coisas em casa que, sem perceber, estão nos afastando das bênçãos. Então, o primeiro passo é identificar o que pode estar errado. E fique tranquilo, eu vou te ajudar com isso. Ao longo dessa série, vamos falar sobre 5 itens que podem estar escondidos aí na sua casa e que podem estar impedindo você de prosperar. Vamos conversar sobre o impacto espiritual dessas coisas e, mais importante, como você pode se livrar delas e abrir caminho para as bênçãos fluírem na sua vida de forma mais natural. Lembre-se, o objetivo aqui não é te deixar com medo ou superstições, mas te ajudar a enxergar a importância de ter um ambiente limpo espiritualmente. Nossa casa precisa ser um lugar onde Deus se sinta à vontade, onde suas bênçãos possam fluir livremente. E para isso, precisamos estar atentos ao que estamos permitindo entrar. Afinal, a prosperidade vai muito além de dinheiro. Ela é um estado de paz, de plenitude, de ter o que precisamos e viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. E se por acaso você já estiver desconfiando que tem algo na sua casa que pode estar atrapalhando, calma, ainda dá tempo de mudar isso. Nas próximas partes vou te mostrar exatamente o que são esses itens e como você pode eliminá-los de uma vez por todas. Você está pronto para começar essa jornada de transformação? Agora que você está pronto para essa transformação, vamos começar falando sobre o primeiro item que pode estar sugando a sua prosperidade: os amuletos da sorte. Sabe aqueles objetos que muitas vezes são passados de geração em geração ou que ganhamos de presente de alguém com boas intenções? Pois é, pode ser que você tenha em algum canto da casa um pé de coelho, uma ferradura ou até mesmo um trevo de 4 folhas. Eles parecem tão inofensivos, né? Pequenos, discretos, bonitinhos até. Mas, espiritualmente falando, o impacto deles é muito maior do que a gente imagina. A questão é que, ao colocarmos nossa confiança em um objeto como um amuleto, por menor que seja, estamos desviando nossa fé de onde ela deveria estar: em Deus. A Bíblia é muito clara quando nos alerta sobre colocar nossa confiança em qualquer coisa que não seja o Senhor. Isaías, em seu livro,
deixa isso bem claro no capítulo 65, quando fala sobre aqueles que preparam a mesa para a sorte e encham taças para o destino. Ele adverte que aqueles que fazem isso, que confiam em amuletos ou divindades pagãs para ter sorte ou proteção, estão se afastando de Deus e se colocando no caminho da destruição. Parece radical, né? Mas pense comigo, esses amuletos que às vezes a gente nem percebe que está guardando são como ídolos em miniatura. Eles são como pequenas antenas que, em vez de captarem as bênçãos divinas, estão sintonizadas em frequências espirituais prejudiciais. Sabe quando o rádio da sua casa pega mal e fica chiando, sem sintonizar na estação certa? Esses objetos fazem exatamente isso. Eles interferem na nossa conexão com Deus. Não apenas são ineficazes como amuletos de proteção ou sorte, mas também representam uma declaração silenciosa de falta de fé no poder e na provisão de Deus. E aqui eu quero que você pense em algo importante. Quantas vezes você já passou por dificuldades financeiras ou por momentos de angústia e, em vez de buscar a Deus em oração, acabou segurando firme em algum objeto de sorte, esperando que ele resolvesse o problema? Pode ser que você nem perceba, mas é como estar em um deserto sem água e, em vez de buscar a verdadeira água da vida que Deus oferece, você tenta se contentar com umas poucas gotas de orvalho que se acumulam em uma pedra. Esses amuletos, por mais inofensivos que possam parecer, não trazem a solução. Ao contrário, eles podem estar te afastando da verdadeira fonte de prosperidade. A boa notícia é que você pode fazer algo a respeito. Assim como um arqueólogo precisa cavar fundo para encontrar tesouros verdadeiros, você também pode começar a remover esses objetos, essas camadas espirituais que estão bloqueando o caminho das bênçãos. E não deixe esses espaços vazios. Preencha-os com algo que traga vida, como versículos bíblicos ou lembretes de quem Deus é e de sua provisão. Quer um exemplo? Em vez de ter aquela ferradura enferrujada pendurada na parede, você pode colocar algo que realmente te lembre da prosperidade que Deus promete. Por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse versículo é como uma fonte de água fresca no deserto da vida, te lembrando que sua verdadeira sorte, sua verdadeira prosperidade, vem de uma fonte muito mais confiável do que qualquer amuleto poderia oferecer. Então, se você tem algum desses objetos em casa, está na hora de fazer uma escolha. Continue nessa caminhada de limpeza espiritual e remova tudo o que pode estar te prendendo. Sua casa é um lugar onde Deus quer derramar suas bênçãos e não há espaço para interferências que desviem nossa fé. Agora que já falamos sobre os amuletos e como eles podem interferir na nossa conexão com Deus, vamos seguir para o segundo item que pode estar escondido na sua casa sem que você perceba o perigo. Estatuetas e ídolos de outras religiões. Sabe aquelas pequenas figuras decorativas que muita gente tem em casa? Às vezes, elas vêm de uma viagem, de um presente ou até de uma feira de artesanato. Coisas como pequenas estátuas de Buda, imagens de divindades hindus ou qualquer outro tipo de representação de deuses pagãos. Pode parecer apenas uma peça decorativa inofensiva, mas espiritualmente a história é outra. No livro de Êxodo, lá nos 10 mandamentos, Deus nos dá uma instrução muito clara. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Parece bastante direto, não é? Mas, muitas vezes, a gente acaba esquecendo esse mandamento quando pensa que é só uma decoração. No entanto, a verdade é que esses objetos carregam uma carga espiritual que não é visível aos nossos olhos, mas que afeta o ambiente da nossa casa. Pensa comigo. Assim como um museu exibe artefatos antigos que carregam a história de um povo, essas estatuetas ou objetos espirituais carregam consigo a energia e a adoração direcionada a outros deuses. Mesmo que você não adore essas coisas,
Elas podem estar abrindo pequenas janelas para influências espirituais negativas entrarem em sua casa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, nos adverte: os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Forte, né? É claro que ninguém está falando que você está adorando essas estatuetas, mas o simples fato de elas estarem ali, presentes no seu lar, já cria uma abertura espiritual perigosa. Imagine que esses objetos são como um roteador de Wi-Fi conectado a uma rede perigosa. Mesmo que você não esteja ativamente acessando essa rede, ela ainda está ali, transmitindo sinais e permitindo que certas influências espirituais se infiltrem. E olha, isso não se limita apenas às estatuetas religiosas. Às vezes, existem objetos de outras culturas ou religiões que parecem inofensivos, como um símbolo gravado em um quadro, ou até uma peça de roupa com alguma simbologia espiritual estranha. Pode ser que, com o tempo, a gente até esqueça de onde esses objetos vieram. Mas a verdade é que eles continuam carregando o significado espiritual original. Você pode até estar pensando, mas eu não acredito nessas coisas, é só decoração, e é aí que entra o perigo. Às vezes, a gente não percebe o impacto que esses objetos têm, mas eles podem estar afetando o ambiente da nossa casa de forma invisível. Assim como um arqueólogo precisa de ferramentas especiais para descobrir a história por trás de um artefato, precisamos de discernimento espiritual para entender o impacto dessas coisas em nossas vidas. Então, qual é o próximo passo? Fazer uma varredura espiritual em sua casa. Dá uma olhada ao redor e vê se você tem algum objeto que pode estar ligado a uma prática religiosa que não honra a Deus. Pode ser algo que você ganhou de presente ou comprou sem pensar muito, mas agora é o momento de refletir sobre o que esses objetos realmente representam. E o que fazer depois? O ideal é se desfazer deles. Pode ser difícil, principalmente se você tiver algum apego emocional. Mas pense que ao remover esses itens, você está fechando portas espirituais que podem estar impedindo as bênçãos de Deus de fluírem livremente na sua vida. Quando você remove essas influências negativas, sua casa começa a se tornar um lugar cada vez mais propício para a presença de Deus. Lembre-se, nossa casa deve ser um santuário, um lugar onde Deus se sinta à vontade. E quando permitimos que ídolos e objetos espirituais estranhos permaneçam ali, estamos convidando influências que competem com a presença divina. Agora é hora de agir, fazer essa limpeza e preparar sua casa para se tornar um verdadeiro espaço de bênçãos. Agora que você já fez uma revisão nos objetos físicos que podem estar atrapalhando a sua prosperidade, vamos falar sobre algo que talvez seja ainda mais sutil: o entretenimento. Pode não parecer, mas o que consumimos no nosso dia a dia, seja filmes, séries, livros ou até músicas, tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. Muitas vezes, o que estamos assistindo ou ouvindo está moldando nossas emoções, nossos pensamentos e, consequentemente, o ambiente espiritual da nossa casa. Pensa comigo, quantas vezes você se pegou assistindo a um filme que glorifica a violência, a imoralidade ou até práticas ocultistas? Às vezes a gente nem percebe, porque esses temas estão tão presentes na cultura que se tornam normais. Mas se pararmos para refletir, será que isso está edificando nossa fé? Será que esses conteúdos estão nos aproximando de Deus ou de alguma forma nos afastando? No Salmo 101:3, o rei Davi nos deixa um conselho poderoso: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Davi sabia que o que deixamos entrar pelos nossos olhos e ouvidos tem o poder de moldar nosso coração. Cada cena que vemos, cada letra de música que ouvimos, é como uma semente que está sendo plantada em nossa mente e mais cedo ou mais tarde vai dar fruto. E que tipo de fruto queremos colher? Imagine que nossa mente é como um computador. Assim como você não instalaria um software malicioso no seu computador pessoal,
também não deveria permitir que conteúdos nocivos entrassem na sua mente. Cada vez que assistimos a um filme violento ou consumimos uma série que glorifica valores contrários à palavra de Deus, estamos deixando pequenos vírus entrarem em nosso sistema espiritual. E esses vírus podem corromper nosso coração, nossas decisões e até a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Se pararmos para pensar, quanto tempo gastamos consumindo esse tipo de conteúdo? Pode ser que, sem perceber, estamos investindo horas e horas assistindo a programas que, ao invés de nos edificarem, estão nos afastando de Deus. E o mais impressionante é que esse tempo poderia ser usado de uma forma muito mais produtiva, como estudando a palavra de Deus, desenvolvendo nossos talentos, ou até mesmo criando momentos de qualidade com a família. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nos dá um lembrete que é como um alerta de segurança. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Efésios 5:11. Isso significa que não basta apenas evitar esses conteúdos, mas também precisamos estar atentos ao que está alimentando nosso espírito. Precisamos expor essas obras que não trazem frutos bons e substituí-las por coisas que nos aproximam de Deus e do nosso propósito. Aqui está o desafio. Faça uma limpeza no seu entretenimento. Dê uma olhada na sua lista de filmes, séries, músicas e livros. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso edifica a minha fé ou alimenta coisas que não deveriam estar presentes no meu coração? Pode parecer uma tarefa difícil, mas é uma limpeza necessária. Assim como separar o trigo do joio, precisamos discernir o que estamos consumindo e o impacto que isso está tendo na nossa vida espiritual. Não estou dizendo que você deve parar de assistir a tudo ou ler qualquer coisa, mas é importante ter discernimento sobre o que você está deixando entrar na sua mente e no seu coração. Afinal, nossa casa deve ser um lugar onde a presença de Deus é sentida, e o que assistimos e ouvimos pode influenciar diretamente isso. Então faça essa escavação espiritual no seu entretenimento, como se estivesse limpando uma área cheia de escombros. Substitua o conteúdo prejudicial por algo que edifique sua vida e sua fé. Ao fazer isso, você estará permitindo que a sua mente e a sua casa se tornem lugares onde Deus pode habitar livremente, sem interferências. Agora que já falamos sobre o entretenimento e sua influência no nosso ambiente espiritual, vamos explorar algo que muitas vezes passa despercebido: as lembranças do nosso passado, objetos que guardamos com carinho, mas que podem estar profundamente conectados a uma fase da nossa vida que não honrou a Deus. Eles parecem inofensivos à primeira vista: presentes antigos, cartas, lembranças de relacionamentos passados ou até objetos que marcaram momentos difíceis, como vícios que você superou. Pode ser difícil acreditar, mas esses itens podem estar atrapalhando sua prosperidade. Sabe aquela sensação de que o passado continua voltando para assombrar, mesmo quando você já virou a página? Muitas vezes, isso acontece porque ainda estamos emocionalmente ligados a esses objetos. Eles são como âncoras espirituais que nos prendem ao passado, impedindo que a gente avance. A Bíblia nos fala claramente sobre isso. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo nos lembra: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que, quando aceitamos Jesus, somos transformados, e nosso passado já não deve mais ter poder sobre nós. No entanto, se guardamos objetos que nos conectam a esses velhos hábitos ou a um tempo de vida que não honrava a Deus, é como se estivéssemos segurando pedaços de um vaso quebrado. Imagine que esse vaso, no passado, estava cheio de veneno. Mesmo que agora ele esteja vazio, os resíduos ainda podem ser perigosos. Cada vez que você toca nesses objetos ou os vê, é como se estivesse mexendo nessa terra contaminada, liberando os gases tóxicos do passado. E aqui, eu quero que você reflita. Tem algum objeto na sua casa que te faz lembrar de um período da sua vida em que você estava afastado de Deus?
Pode ser um presente de alguém com quem você teve um relacionamento conturbado ou algo que você associava aos seus vícios, medos ou inseguranças. Essas coisas podem parecer insignificantes, mas elas carregam uma carga emocional e espiritual que pode estar influenciando a sua vida no presente. Salomão, em Provérbios 26:11, nos dá uma imagem vívida que se aplica perfeitamente a essa situação. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Forte, né? Isso significa que, toda vez que permitimos que essas lembranças do passado continuem presentes na nossa vida, estamos repetindo velhos padrões. É como se estivéssemos nos segurando em algo que Deus já nos libertou. Agora, o que você pode fazer com esses objetos? A resposta é simples: se livre deles. Não adianta apenas tentar escondê-los em algum canto da casa ou em uma gaveta. Eles precisam sair de uma vez por todas. E mais do que isso, ao se desfazer dessas coisas, você está fazendo uma escolha consciente de deixar o passado para trás e abraçar o que Deus tem de novo para a sua vida. Pode ser difícil no início. Alguns desses objetos podem ter um valor sentimental, mas a verdade é que o que Deus tem preparado para você é muito maior do que qualquer lembrança do passado. Quando você decide se livrar desses itens, é como remover pedras do caminho que estão impedindo que você avance. A libertação vem quando você permite que essas coisas deixem de ocupar espaço na sua vida e em seu coração. Então faça uma análise. O que você está segurando que pertence ao seu passado, mas que já não tem lugar no seu presente com Cristo? Ao remover essas lembranças, você estará abrindo espaço para novas experiências e bênçãos. Seu lar será um ambiente onde o novo de Deus pode fluir livremente, sem as amarras do que já passou. Agora que falamos sobre como as lembranças do passado podem nos afetar, vamos mergulhar em um dos aspectos mais poderosos da vida: as palavras. Sim, o que você diz tem um impacto profundo, especialmente dentro do seu lar. Talvez você não tenha parado para pensar, mas as palavras que saem da sua boca podem estar construindo ou destruindo sua prosperidade. E o mais impressionante é que elas não afetam apenas você, mas também o ambiente onde você vive. A Bíblia nos ensina claramente sobre o poder das palavras em Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que tudo o que falamos tem o poder de gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Pense em quantas vezes você, sem perceber, já soltou frases como "aqui em casa só temos azar" ou "nunca vou sair das dívidas". Essas declarações, que podem parecer inofensivas no momento, são como sementes plantadas no solo espiritual da sua casa. E o que essas sementes vão gerar? Ervas daninhas de fracasso, desânimo e escassez. Agora, imagine o efeito que essas palavras têm ao longo do tempo. É como se você estivesse esculpindo o futuro da sua vida com cada palavra negativa. E pior, essas palavras criam uma espécie de atmosfera espiritual negativa ao seu redor, dificultando ainda mais que as bênçãos de Deus alcancem você. Parece exagero? Não é. Jesus nos ensina sobre o poder das palavras em Marcos 11:23, quando ele diz: "Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito." Se nossas palavras têm o poder de mover montanhas, imagine o impacto que elas têm no nosso cotidiano. Você já reparou que às vezes as coisas parecem dar errado uma atrás da outra? Parece que há um ciclo de dificuldades que não se quebra. Agora pense: quantas vezes você tem reforçado esse ciclo com palavras negativas? Sem perceber, você pode estar profetizando derrota sobre a sua vida e sua casa. E a boa notícia é que isso pode ser revertido. Assim como as palavras negativas criam um ambiente desfavorável, palavras de fé e bênção podem transformar completamente o cenário. E aqui vai um desafio. Comece a prestar atenção ao que você diz sobre a sua vida, sobre sua família e sobre sua casa. Em vez de dizer "nunca vou conseguir", declare: "com Deus, todas as coisas são possíveis."
Em vez de falar, aqui só tem azar, diga, a bênção do Senhor está sobre este lugar. Pode parecer uma mudança simples, mas a diferença é poderosa. Cada palavra positiva que você libera é como uma chave que destranca portas espirituais para que as bênçãos de Deus fluam na sua vida. Assim como você removeu objetos que carregavam uma energia negativa, agora é hora de fazer o mesmo com as palavras que saem da sua boca. Cada frase que você pronuncia é uma semente plantada, e a colheita vai depender do tipo de semente que você está jogando no solo espiritual. Então escolha plantar palavras de vida, esperança, prosperidade e fé. E não se esqueça, a transformação não acontece da noite para o dia. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, as palavras que você começar a declarar hoje vão produzir frutos ao longo do tempo. Mas é crucial começar. Agora que você entende o poder que as palavras têm, você pode usá-las para criar um ambiente onde Deus se sinta bem-vindo e onde suas bênçãos possam fluir livremente. Então faça um exercício diário de abençoar sua casa com suas palavras. Declare saúde, prosperidade, paz e alegria sobre cada cômodo, sobre cada pessoa que mora com você. Pode ter certeza que, assim como uma chuva fresca sobre uma terra seca, essas palavras vão trazer vida nova para o seu lar. E a partir daí, você começará a ver mudanças não só no ambiente espiritual, mas também em todas as áreas da sua vida. Agora que entendemos o poder das palavras e como elas podem transformar o ambiente ao nosso redor, vamos falar sobre o próximo passo essencial nessa jornada de libertação espiritual: substituir o que é ruim por algo bom. Não adianta apenas remover os objetos ou palavras que trazem negatividade e bloqueiam as bênçãos. Precisamos preencher esses espaços vazios com coisas que tragam a presença de Deus e fortaleçam a nossa fé. Imagine que sua casa é um campo. Quando você remove as ervas daninhas, o solo fica limpo, mas vazio. Se você deixar assim, as ervas daninhas podem voltar a crescer. Então, o que fazer? Você planta sementes boas, que vão gerar frutos e flores. O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Quando você remove os amuletos, as estatuetas de outras religiões, as lembranças do passado e até mesmo as palavras negativas, você está limpando o campo espiritual da sua casa. Mas agora é hora de plantar as sementes certas. E quais são essas sementes? Vou te dar alguns exemplos simples e poderosos. Em vez de deixar um espaço vazio onde estava aquele amuleto ou aquela lembrança negativa, coloque algo que te lembre da presença de Deus. Pode ser um versículo bíblico emoldurado, um quadro com uma mensagem de fé ou até uma Bíblia aberta em um local de destaque. Esses símbolos vão constantemente te lembrar da provisão de Deus e de suas promessas. Quer um exemplo prático? Se você tinha uma ferradura pendurada na parede, esperando que ela trouxesse sorte, substitua por uma passagem bíblica que te inspire. Um dos versículos mais poderosos que você pode ter em sua casa é Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa simples troca pode parecer pequena, mas o impacto espiritual é enorme. Agora, em vez de confiar em um objeto sem vida, sua fé estará ancorada na palavra viva de Deus, que nunca falha. Outro exemplo: se você se desfez de livros, filmes ou músicas que não edificam, substitua-os por materiais que alimentem sua alma. Livros que te ensinem mais sobre a palavra de Deus, músicas que tragam paz e alegria para o seu coração, e filmes que inspirem e fortaleçam sua fé. Cada coisa que você coloca dentro da sua casa deve servir como um lembrete da bondade e do cuidado de Deus. Afinal, a atmosfera espiritual da sua casa será moldada pelas coisas que você decide permitir nela. Lembre-se de que a nossa casa deve ser um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda, onde as bênçãos fluem naturalmente. Para isso, é essencial que tudo o que nos rodeia contribua para esse ambiente de fé. Em vez de deixar espaços vazios, preencha sua casa com a verdade de Deus. E não se limite apenas a objetos físicos. Crie o hábito de ouvir música cristã, de assistir a filmes que te aproximem de Deus
e de ler livros que edifiquem sua fé. Tudo isso vai contribuir para que sua casa se torne um lugar de paz, harmonia e prosperidade espiritual. Essa substituição também deve acontecer com as palavras que você fala. Lembra da última parte, onde falamos sobre o poder das palavras? Pois bem, agora que você está ciente de como as palavras negativas podem criar barreiras, é hora de substituí-las por declarações de fé e bênção. Em vez de dizer, nunca vou conseguir, declare, Deus está comigo, eu sou mais que vencedor. Ao invés de dizer, nada dá certo para mim, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras não apenas moldam o ambiente ao seu redor, mas também influenciam diretamente o seu estado de espírito e a forma como você encara os desafios da vida. Então, comece agora mesmo a fazer essas substituições. Substitua o ruim pelo bom. Tire o que te afasta de Deus e coloque algo que te aproxime dele. E lembre-se, isso não é apenas uma mudança física, mas também uma transformação espiritual. Quando você faz essa troca, você está criando um ambiente onde a presença de Deus pode fluir livremente e onde as bênçãos dele têm espaço para se manifestar. Não subestime o poder dessas pequenas mudanças. Cada versículo na parede, cada música de adoração tocando ao fundo, cada palavra positiva que você profere, tudo isso contribui para construir um ambiente onde Deus se sente bem-vindo. E acredite, onde Deus está, a prosperidade, a paz e a alegria reinam. Agora que você já substituiu os objetos e palavras que traziam negatividade por coisas que fortalecem sua fé, é hora de entender que a limpeza espiritual é um processo contínuo. Assim como a nossa casa física precisa de manutenção constante, aquela faxina semanal, arrumar as coisas que se acumulam com o tempo, o mesmo acontece no plano espiritual. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma jornada contínua. Pense comigo, quando você faz uma grande faxina na sua casa, ela fica limpa por um tempo, mas eventualmente a poeira volta a se acumular, o lixo aparece e você precisa limpar de novo. A vida espiritual é muito parecida. À medida que vivemos, coisas novas surgem em nosso caminho. Pensamentos, influências externas, novas situações. Se não tomarmos cuidado, essas coisas podem começar a se acumular novamente, criando bloqueios para que as bênçãos de Deus fluam livremente. É por isso que manter uma limpeza espiritual constante é tão importante. Não é apenas uma questão de remover objetos físicos ou de mudar o que falamos, mas de manter nossos corações e mentes alinhados com os princípios de Deus. Isso significa estar sempre vigilante e consciente do que estamos permitindo entrar em nossas vidas e em nossas casas. No livro de Hebreus 12:1, somos encorajados. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui a imagem é clara. Estamos em uma corrida, e tudo o que nos atrapalha deve ser removido para que possamos seguir em frente. Isso não acontece de uma só vez. Dia após dia, precisamos avaliar o que está nos impedindo de avançar e tomar as medidas necessárias para remover esses obstáculos. Mas o que isso significa na prática? Significa que, assim como você faz uma revisão no ambiente físico da sua casa de tempos em tempos, também deve fazer uma revisão espiritual. Pergunte a si mesmo, o que mudou nos últimos dias ou semanas? Será que comecei a permitir que pensamentos ou hábitos negativos voltassem? Será que estou assistindo ou ouvindo algo que não edifica? E minhas palavras, como têm sido? Essas reflexões são essenciais para manter seu ambiente espiritual saudável e receptivo às bênçãos de Deus. Além disso, é importante criar hábitos diários que contribuam para essa limpeza espiritual. Começar o dia com uma oração, declarando palavras de bênção sobre sua casa, é uma ótima maneira de garantir que o ambiente espiritual esteja sempre alinhado com Deus. Ler um trecho da Bíblia todos os dias ajuda a renovar sua mente e preencher o seu coração com verdades divinas. Ouvir músicas que elevem seu espírito, dedicar momentos de adoração,
Tudo isso são formas práticas de manter essa faxina em dia. Não se preocupe se em algum momento você perceber que as coisas voltaram a se acumular. Isso faz parte da vida. A chave é não deixar que esses detritos espirituais se acumulem por muito tempo. Quando você perceber que algo está começando a atrapalhar sua paz ou sua conexão com Deus, haja rapidamente. Seja uma palavra negativa que você voltou a dizer, um filme que não deveria ter assistido, ou até mesmo um objeto que você trouxe sem pensar muito, identifique e faça a limpeza. Paulo, em Efésios 4, 22 e 24, nos dá um conselho que é como um manual de manutenção espiritual. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse processo de despir-se do velho e revestir-se do novo é algo constante. A cada dia, você tem a oportunidade de escolher viver em alinhamento com os princípios de Deus, deixando para trás tudo o que não pertence mais à sua nova vida em Cristo. E o resultado dessa limpeza contínua é evidente. Você vai perceber que sua casa se torna um lugar de paz, de prosperidade e de presença divina. As bênçãos de Deus fluem naturalmente em um ambiente que está constantemente sendo preparado e mantido para recebê-las. Assim como Salomão preparou o templo para a presença de Deus, você está preparando sua casa para ser um lugar onde ele se sinta bem-vindo e onde suas bênçãos possam se manifestar livremente. Agora que você vem praticando a limpeza espiritual contínua, talvez já esteja começando a notar os primeiros sinais de mudança. Essas transformações não acontecem da noite para o dia, mas à medida que você vai removendo as influências negativas, substituindo-as por boas e mantendo sua casa como um ambiente espiritualmente saudável, as bênçãos de Deus começam a fluir de uma forma que você talvez nem imaginasse. Vamos falar agora sobre os resultados dessa mudança. A primeira coisa que você provavelmente vai perceber é uma sensação de paz maior no seu lar. Pode parecer algo sutil no início, mas com o tempo você vai notar que aquela tensão constante, aquele peso no ambiente, começa a desaparecer. Sua casa começa a se tornar um lugar de refúgio, onde você sente a presença de Deus em cada canto. Isso acontece porque, ao remover objetos, palavras e hábitos que estavam trazendo energias espirituais negativas, você está criando espaço para que o Espírito Santo haja livremente. Além disso, você pode começar a notar que as coisas começam a fluir melhor em várias áreas da sua vida. Pode ser que portas que antes estavam fechadas comecem a se abrir de repente. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis agora começam a aparecer de forma inesperada. Isso é porque, ao limpar o ambiente espiritual da sua casa e de sua vida, você remove os bloqueios que estavam impedindo que essas bênçãos chegassem até você. Lembre-se de que a prosperidade que Deus quer para você não é apenas material, mas também espiritual e emocional. À medida que você se desfaz de influências negativas e se aproxima de Deus, você começa a experimentar uma nova plenitude. Sua mente se torna mais clara, suas emoções mais estáveis e sua fé mais forte. É como se você estivesse renovando o terreno da sua vida, preparando-o para receber todas as sementes boas que Deus quer plantar. Outra mudança que você pode notar é na dinâmica dos seus relacionamentos. Quando você faz uma limpeza espiritual em sua casa, isso afeta não apenas você, mas também as pessoas que vivem com você. Talvez as tensões que antes existiam com familiares ou amigos comecem a diminuir. Pode ser que os conflitos diminuam e haja mais harmonia dentro do lar. Isso acontece porque, quando você remove as influências negativas, você também está eliminando as fontes invisíveis de estresse e discórdia que estavam agindo no ambiente. E claro, quando você cuida da sua casa física e espiritual, as finanças também podem começar a se alinhar. Você vai perceber que, à medida que limpa o ambiente espiritual da sua casa, o dinheiro começa a fluir de forma diferente. Talvez aquele buraco
que parecia existir nas suas finanças comece a se fechar. É como se, ao fazer a limpeza espiritual, você estivesse tapando as brechas por onde os recursos estavam escapando. Você começa a ter mais sabedoria na administração do que Deus te deu, e as oportunidades de prosperidade começam a surgir. Mas atenção, esses resultados não significam que você nunca mais terá desafios ou problemas. Viver em aliança com Deus não nos isenta das dificuldades, mas nos dá as ferramentas espirituais para enfrentá-las de forma diferente. A paz que você experimenta agora não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está com você, guiando seus passos e abrindo portas no tempo certo. Quando mantemos nossa casa e nossa vida limpas espiritualmente, estamos fortalecendo nossa fé para enfrentar qualquer tempestade com confiança. E o mais incrível é que essas mudanças não param por aqui. À medida que você continua cultivando um ambiente saudável espiritualmente, a presença de Deus se torna mais forte na sua vida. O ambiente da sua casa começa a influenciar positivamente todos que entram ali. Suas visitas começam a sentir essa paz, essa leveza. É como se sua casa se tornasse um pequeno santuário, onde as pessoas, mesmo sem perceber, experimentam algo diferente e desejam aquilo para suas próprias vidas. Então, continue firme nessa jornada. Os resultados da mudança que você começou são apenas o começo. À medida que você se mantém fiel, removendo o que não pertence a Deus e preenchendo esses espaços com sua presença, você verá cada vez mais frutos dessa transformação em todas as áreas da sua vida. Chegamos ao último ponto dessa jornada, e talvez o mais importante de todos: o poder da sua decisão. Tudo o que você aprendeu até aqui sobre limpeza espiritual, palavras, objetos e hábitos depende de uma escolha que só você pode fazer. Afinal, toda transformação começa com uma decisão. E essa decisão é mais do que apenas mudar algumas coisas na sua casa. É uma decisão de viver de acordo com os princípios de Deus, de abrir espaço para que Ele haja na sua vida de forma plena. Você deve estar se perguntando: e agora? O que eu faço a partir daqui? A resposta é simples: continue. Continue tomando decisões que te aproximam de Deus. Continue removendo aquilo que impede as bênçãos de fluírem na sua vida e substituindo pelo que alimenta sua fé. Essa caminhada não é uma ação única, mas um estilo de vida. Todos os dias você terá a oportunidade de escolher o que vai trazer para dentro da sua casa, o que vai permitir que entre na sua mente e no seu coração, e como vai usar suas palavras e ações para criar um ambiente de bênção. Uma das lições mais poderosas que Jesus nos ensinou foi sobre a necessidade de perseverança. Em Lucas 9,62 ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso significa que uma vez que você decidiu seguir por esse caminho de limpeza espiritual e de fé, não há por que voltar atrás. Cada decisão que você toma de limpar sua casa, suas palavras e seus pensamentos é um passo em direção ao plano que Deus tem para a sua vida. E quanto mais você perseverar, mais resultados verá. E aqui está algo importante. Entenda que essa decisão é como declarar guerra contra tudo o que tenta te afastar de Deus. Tiago 4,7 nos ensina: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ao limpar sua casa espiritualmente e decidir manter esse ambiente saudável, você está, na verdade, fechando portas para as influências negativas. Cada vez que você diz não para algo que não honra a Deus, e sim para o que edifica a sua fé, você está vencendo batalhas espirituais. E quanto mais você resiste, mais forte se torna. Mas essa luta não é solitária. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Ele te fortalece, te guia e te dá sabedoria para saber o que precisa ser removido e o que deve ser acrescentado. Em Isaías 41:10, Deus nos faz uma promessa poderosa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre-se dessa promessa sempre que você se sentir desanimado ou cansado. Deus é o seu maior aliado nessa jornada.
Ao continuar tomando decisões que alinham sua vida e seu lar aos princípios de Deus, você vai perceber que essa transformação não só melhora seu ambiente espiritual, mas também impacta todos ao seu redor. Seus familiares, seus amigos, até mesmo pessoas que visitam sua casa, serão tocadas pela paz e a presença de Deus que estarão cada vez mais fortes no seu lar. E essa é uma das maiores bênçãos que você pode experimentar. Não só ser abençoado, mas se tornar uma bênção para os outros. Sua casa, agora limpa e restaurada espiritualmente, se tornará um verdadeiro santuário, um lugar onde Deus é honrado e onde suas bênçãos podem fluir livremente. Assim como o Templo de Salomão foi construído para ser um local onde Deus habitasse, sua casa também pode ser um lugar onde a presença de Deus é sentida e experimentada por todos que entram. Agora, o próximo passo depende de você. A decisão é sua. Você está pronto para continuar essa jornada e transformar sua vida e sua casa em um lugar onde Deus se sente bem-vindo? Se sim, então comece agora. Declare bênçãos sobre sua família, sua casa, suas finanças. Continue a fazer escolhas que te aproximem de Deus e nunca deixe que o desânimo te impeça de seguir em frente. No final das contas, cada ato de fé, cada decisão que você tomar a partir daqui é uma construção que você faz no seu relacionamento com Deus. E lembre-se, o que Deus tem preparado para você é muito maior do que qualquer dificuldade ou obstáculo que você possa enfrentar. O poder da decisão está em suas mãos. E Deus está com você, fortalecendo e guiando cada passo dessa caminhada.